Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Em vários episódios recentes do podcast Estrangeiros e Peregrinos, eu tenho falado sobre mudanças nas práticas e a importância de voltar ao padrão que encontramos nas Escrituras. Tenho comentado sobre mudanças na organização da igreja, na prática do batismo, no ensinamento do propósito do batismo. E hoje eu quero falar sobre mudanças na ceia do Senhor. Desde o primeiro século, os seguidores de Jesus têm lembrado o seu sacrifício na cruz na celebração da ceia do Senhor. Basta visitar algumas igrejas ou pesquisar sobre suas práticas para perceber grandes divergências sobre a ceia. Há diferenças sobre a frequência da celebração. Alguns grupos religiosos oferecem oportunidades diárias. Outras igrejas participam da prática anualmente. Entre esses dois extremos, há comunidades que celebram a ceia em outros intervalos, trimestral, mensal ou semanalmente. Algumas insistem em fazer somente no domingo, enquanto outras celebram em qualquer dia da semana. Há divergências sobre os elementos consumidos na ceia. Algumas comunidades permitem que os comungantes participem apenas do pão ou hóstia, enquanto outras dizem que todos devem participar de dois elementos, pão e cálice. Ainda outros ensinam que ninguém tem direito de comer ou beber. Mesmo entre os grupos que participam ativamente dessa celebração, há discordância sobre o tipo de pão. Alguns insistindo em usar pão asmo ou pão feito sem fermento, e outros dizendo que qualquer pão serve. Outras diferenças surgiram ao longo dos séculos, mas esses exemplos servem para ilustrar a confusão atual. Muitos defendem as mudanças, elevando as tradições humanas acima do ensinamento do Novo Testamento. Mas para todos que buscam andar no caminho traçado pelo Senhor, é importante examinar as Escrituras para entender o padrão bíblico. Jesus introduziu dois elementos na ceia: pão sem fermento, para representar o corpo dele, e o cálice, produto da uva, para representar seu sangue. Mateus capítulo 26, do versículo 26 a 28. Décadas depois, Paulo ensinou os cristãos a se reunirem para celebrar a ceia com os mesmos elementos. 1 Coríntios, capítulo 11. Quanto à frequência, descobrimos em Atos, capítulo 20, versículo 7, que os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana para tomar a ceia. Fato verificado em fontes históricas. Pode procurar vários exemplos disso até na internet, que mostram que as igrejas primitivas se reuniam no primeiro dia da semana, o que chamamos de domingo, para lembrar a morte de Jesus na ceia. As divergências vão continuar, pois brotam de atitudes diferentes sobre as Escrituras e os costumes religiosos criados ao longo dos últimos 2000 anos. Aqueles que exaltam tradições humanas acima da palavra vão continuar defendendo suas diversas práticas. Mas aqueles que valorizam os ensinamentos de Jesus e seus apóstolos acima de qualquer tradição humana vão procurar compreender e seguir os exemplos dos primeiros cristãos. Jesus disse que quem ama a Ele obedece. João 14, versículo 15. E Paulo disse que o exemplo que ele deu era um exemplo para ser imitado. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16 e capítulo 11, versículo 1. Vamos aceitar o desafio de andar no caminho apostólico e fazer o que Jesus e seus apóstolos ensinaram? Porque assim, vamos caminhar com Jesus para a eternidade, na presença do Senhor. Agora a resposta à pergunta 586. Quando Abimeleque, filho de Gideão, matou seus irmãos, quem foi o único que escapou com vida? Alternativas A, Joás,
B. Jotão, C. Jonatas ou D. Joabe? A resposta, alternativa B. Jotão. Diz Juízes capítulo 9, versículo 5. Foi à casa de seu pai, em Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, ou Gideão, 70 homens sobre uma pedra. Porém, Jotão, o filho mais moço de Jerubaal, escapou, porque havia se escondido. Agora uma nova pergunta, talvez um pouco mais difícil, para testar seu conhecimento do Novo Testamento. Quais das seguintes pessoas estavam entre as primeiras pessoas que creram quando Paulo pregou em Atenas? Alternativas: A. Dionísio e Dâmaris, B. Demóstenes e Diana, C. Onésimo e Olimpas, ou D. Hermes e Hermas. A resposta vem no final do próximo episódio. Jesus Cristo se sacrificou por nós. E ele disse que devemos lembrar desse sacrifício participando da ceia do Senhor. Vamos fazer isso para agradar ao Senhor, da maneira que ele ensinou nas Escrituras. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.